Bom, amados irmãos, nós vamos hoje dar sequência, né, a nossa matéria aqui, que nós temos falado aqui no início, sobre o tema que nós colocamos dessa série de mensagem como a marca de uma igreja vitoriosa. Nós estamos fazendo aqui uma exposição do capítulo 3 de 1 Coríntios. Lembrando que Coríntios é uma carta de suma importância para o nosso estudo. Hoje você quer saber como é que se move uma igreja. Coríntios te dá algumas lições, lições, e Paulo, ao escrever essa carta, ele procura nos dar algumas lições que nós precisamos colocar dia a dia nas nossas vidas, E hoje nós vamos para a segunda parte, a parte dessa mensagem. Nós vamos convidar os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia no capítulo 3 de 1 Coríntios. E hoje nós vamos ler do versículo 12, do versículo 10 até o versículo 15. Nós vamos ler hoje aqui desse capítulo 3 de 1 Coríntios. Lembrando que a exposição é do capítulo todo, tá? Mas está pregando em série. Pregamos semana passada do capítulo 1 até o versículo 9 e hoje estamos pregando do versículo 10 até o versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 3. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Bom, o tema de hoje, que a gente vai abordar com os irmãos e conversar aqui, é o dia do julgamento se aproxima. Às vezes, quando se fala em julgamento, nós só lembramos de um só, Só o julgamento dos perdidos. Mas quero lembrar aos irmãos que nós, também cristãos, também, quando chegarmos lado a lado com o Senhor, já salvo, é claro, nós também seremos julgados. As nossas obras serão julgadas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, hoje aqui nessa noite. Passar para os irmãos que, para nós sermos uma igreja vitoriosa, precisamos trabalhar. Precisamos arregaçar as mangas e trabalhar na obra do Senhor. Ninguém aqui vai ficar impune sobre qualquer coisa, ou qualquer atividade que não venha fazer. A Bíblia diz bem claramente, que Deus está vendo todas as coisas. Vamos começar aqui a falar sobre o versículo 10, versículo 11, que é muito interessante. É quando Paulo, ele fala aqui sobre algo muito importante. Sobre tudo, que nós devemos entender aqui e precisamos colocar isso na nossa vida em prática, é que o fundamento da igreja se chama Cristo. Por mais que às vezes o homem quer se aparecer, o homem quer se apresentar, mas nunca vamos nos enganar. O fundamento é Cristo. Paulo deixa bem claro aqui isso para nós, Que por mais que se lança fundamento aqui, fundamento ali, mas Cristo, ele é o único fundamento da igreja. Ele é que fortalece a igreja. Os seus princípios é que fortalece a igreja. Quando nós saímos desses princípios, quando nós saímos fora dos princípios de Cristo, nós perdemos a meada do caminho. Nos perdemos no caminho porque ele que é a nossa força, ele que é a nossa direção. Então, uma coisa que Paulo falou lá em Filipenses, ele falou assim, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
O nosso alvo aqui é Jesus. O nosso fundamento é Jesus. Quando alguém um dia perguntar para a gente sempre pergunta isso, né? Você é crente por quê? Por que você responderia para as pessoas? Porque nós somos crentes. Por que eu sou crente? Um dia eu estava na porta de uma lotérica. Engraçado isso que eu vou falar para os irmãos. Eu ri por dentro, não vou rir, não vou demonstrar isso publicamente, né? Eu estava na lotérica para pagar uma conta. E aí, como de costume, a caixa da lotérica sempre faz a pergunta de sempre: você quer fazer aqui um joguinho hoje da Telecena? Aí a pessoa que estava na minha frente disse: não, vou fazer porque eu sou crente, né? Eu sou crente, não vou fazer isso não. São respostas que não são legais para ser dadas, né? Eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Eu não vou ali porque eu sou crente. Aí a pergunta: por que você está na igreja? Eu estou na igreja porque eu quero ser crente. Mas por que você é crente? Eu sou crente porque eu sou crente, né? Não. Aí as pessoas ficam discutindo sobre igrejas. Que a igreja fulana é melhor do que a igreja ciclana. Né, irmão Leandro? A congregacional é melhor do que a Batista é melhor do que a congregacional, a Assembleia de Deus é a melhor igreja possível. Irmãos, não existe isso. As denominações, elas não foram criadas, creio eu, e quem estuda a história da igreja sabe disso, né? A igreja, as denominações não foram criadas para se disputarem quem é melhor ou quem não é, né? Elas foram criadas para a gente poder se adequar, para poder servir a Cristo. Tem pessoas que não se adequam ali ao sistema da Assembleia. Tem alguns que não se adequam ao sistema da Batista, e assim por diante. Não vamos aqui discutir sobre isso. Mas essa é a verdade. Mas por quê? Eu sou crente por quê? Aonde é a sua igreja? Eu faço, olha, eu responderia assim, respondo sempre assim. Eu não estou, a minha fé é em Jesus Cristo. Porém, eu congrego na igreja Ministério Fruir em Cristo, né? Que ali está em Chapecó. É a minha igreja, eu congrego ali. Mas sua igreja é verdadeira? Não, eu não sei se a minha igreja é verdadeira, mas estou ali congregando. Mas eu procuro ser o crente verdadeiro, né? Porque a verdade é que temos que parar de discutir as questões denominacionais. E entender que o nosso fundamento sempre será Jesus Cristo. Independente da denominação, né? Independente da denominação. Louvo a Deus que acabou com essa guerrinha aí fora que existia, essas guerras denominacionais. Acabou, graças a Deus. Hoje em dia não tem mais ninguém melhor do que ninguém, quer ser melhor mais do que ninguém, porque todos sabem que o nosso fundamento sempre será Cristo. Tenha cuidado. Nós não vamos atropelar a Escritura. Não vamos atropelar os princípios que a qual Jesus tem nos ensinado. Eu sempre falo e repito sempre quando eu prego. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Deve ser sempre bem analisado e bem estudado. Aí você vai entender que ali não tem denominação. Ali não tem denominação. Ali não tem igreja, não tem faixa de igreja. Ali ou você é crente, ou você segue ou não os princípios de Cristo, ou não. Jesus disse bem claro, né? Que todo que diz Senhor, Senhor, ele entrará no céu. Ele fala ali no capítulo 7, no Fábio deve ser o versículo 21. Ele fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai estar no céu, né? Muitos naquele dia vão dizer, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei, fiz maravilhas em teu nome. E qual será a resposta de Jesus? Eu não te conheço, quem é você? Porque tem pessoas que vivem dentro da igreja há tantos anos e não se apresentaram ainda a Jesus. Ainda não, Jesus não sabe quem realmente é essa pessoa. É claro que isso é sempre uma coisa, uma lições metafóricas, mas é uma lições que a qual devemos nós tomar muito cuidado, para não ficarmos tanto tempo perdendo tempo na igreja e esquecendo do melhor da igreja, que é servir a Jesus. Aqui dentro é apenas uma reunião. O que vai prevalecer a minha vida mesmo é lá fora. É lá que vai prevalecer se eu sou de Cristo ou não sou de Cristo. O versículo 12 a 15, né, nos fala de algumas coisas muito interessantes. Ele fala que de atitudes erradas que os coríntios estavam cometendo
e que eles precisavam, e que Paulo começa a lembrar eles de que um dia cada um vai dar conta de si diante de Deus. Eu não é porque alguém me incitou a pecar que eu estou livre desse pecado. Não. Se alguém me levou ao pecado, eu tenho livre acesso de dizer assim, olha, eu não quero tomar essa atitude. E às vezes tomo atitude e aí pessoas começam a culpar a outros, responsabilizar a outros. Eu estou no mundo porque aquela irmã não me apertou minha mão. Eu estou no mundo porque as pessoas fizeram isso comigo. Eu estou no mundo porque me fizeram isso. Não existe essa desculpa. Diz a Bíblia, ela deixa bem claro. Cada um dará conta de si diante de Deus. E aqui nós podemos observar, no versículo 12, de 12 a 15, né, é que o apóstolo Paulo ele começa a falar de qualidade, não de quantidade. E aí ele começa a usar três materiais que não perecem, e três materiais que perecem. Ele usa o ouro, a prata e a pedra preciosa. São materiais que são resistentes ao fogo. Agora tem aqueles três materiais que não são resistentes ao fogo, que é a palha, o feno e a madeira. Se você jogar esses recipientes no fogo, eles vão se consumir. Então existe ali, sabe, Paulo está querendo dizer para os Coríntios o seguinte, olha, o fogo vai dizer quem é você. Não tem aquela questão da aprovação? Capítulo 5 de Romanos, esse dia eu estava revendo uma mensagem minha, eu até compartilhei ela no grupo dos irmãos, sobre provações e consolações. Até esqueci o termo direito, né? E depois, se os irmãos quiserem, entra no grupo lá, reveja essa mensagem. Eu, particularmente, quando eu escutei ela, pensei assim, rapaz, eu nunca... Mensagem muito boa. Eu aprendi comigo de novo, né? A gente já vai aprender conosco de novo, né? E o capítulo 5 de Romanos, na verdade, ele descreve isso, né? Ele descreve exatamente a questão da aprovação. Como é que eu vou saber quem sou eu realmente? É por isso que Paulo ali, no capítulo 5 de Romanos, ele fala, eu me regozijo nas adversidades. Por que ele regozija na adversidade? Porque ele entende que é justamente a adversidade que vai indicar quem é ele realmente. Nenhum de nós aqui nos conhecemos. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos julgar uns aos outros. Se eu não me conheço mesmo, propriamente, se eu não me conheço propriamente, como é que eu vou julgar outro irmão, né? Não temos condições para isso. E Jesus reprova isso enfaticamente. Ele não permite que ninguém julgue o outro. Nenhum de nós aqui temos condições de julgar o outro. Quer ver uma coisa interessante? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre de política. Vamos gostar de política? Eu vou falar de política um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho de política. Muitas pessoas comentam e fazem reclamações do governo, certo? Porque minha casa encheu d'água, o culpado é o governo. Não tem jeito, né? Já vai culpar o governo. Né? E já julgam dizendo que o governo é o único responsável porque a minha casa está alagando. Vão lá para o telejornais, chama lá o jornal, a emissora tal, a emissora fulana, cicana, para poder logo reportar ali e mostrar porque, olha só, eu já fui lá, mas gente, mas se nós formos analisar a situação, nenhum de nós devemos fazer esse julgamento. Por quê? Que quando as pessoas jogam lixos nas ruas, nosso dever não é jogar lixo na rua. Deixa eu aqui abrir esse parênteses. Se joga lixo na rua, já está exatamente mostrando que não temos nenhuma condição de falar mal do governo. Né? Então, são coisas que a gente tem que analisar. E na igreja é a mesma coisa, amados. Justamente a gente julga aquilo que nós estamos fazendo. É como se estivesse olhando para o nosso irmão e vendo eu fazendo algo errado e vendo ele como um espelho para mim. Olha, eu sou essa pessoa. É essa que tem que pensar. Então Paulo aqui, ele começa a falar sobre isso. Né? Ele fala sobre um grande tribunal que vai acontecer. Onde todos nós cristãos, nós vamos comparecer lá. E ali, amados, não vai ter desculpa. Eu trabalhei mais, trabalhei menos.
Eu fui mais evangelista, fui menos evangelista. Eu preguei mais, eu preguei menos. Eu fui mais crente, eu fui menos crentes, né? Tem até uma brincadeira que eu falo que umas irmãs antigamente contavam essas histórias, né? Que fala que um pastor estava na igreja, teve uma revelação. Ele teve uma revelação. Olha só, irmão Marcos. E aí ele foi até o céu. Aí viu ali aquela coroa bonita, né? Linda aquela coroa. Aí o pastor ficou logo, poxa vida, essa coroa é minha, né? Porque eu tenho uma igreja, é uma mega igreja, né? Tenho uma igreja, né, muito abençoada. Então eu, como pastor da igreja, essa coroa não é nada de ninguém senão ser minha. Aí quando ele ia chegar próximo a essa coroa, aí soou uma voz. Chamou ele. Não, essa coroa não é sua. Aí ele perguntou, essa coroa é de quem? É da irmã fulana. Quem é a irmã fulana? É justamente uma irmã que sentava no último banco da igreja. Uma irmã que não tinha cargo na igreja. Uma irmã que não tinha nome. Ninguém muito mal era conhecida dentro da igreja. Mas era justamente aquela irmã que chegava cedo na igreja, dobrava o seu joelho, orava pelo pastor, orava pela igreja. E aí aquela voz falou assim, a igreja é o que ela é. Não é porque você tem um sermão muito bonito. Não é porque você é um grande pastor. É porque aquela mulher vive sempre em oração em favor. Não tem aquele sermão que você pregou bonito? Então, ela orou para que Deus ungisse você para pregar isso. Eu conheço um pastor que foi o meu mestre, foi um dos meus... Eu tenho vários pastores mestres, agora eu tenho o pastor Beto agora, mas antes do pastor Beto, eu tive outros pastores mestres também na minha vida. Pastores que me lançaram para o ministério. E um deles, eu posso até dizer o nome, o pastor Geraldo Cândido. Mora lá em Teófilo Otoni. E a esposa dele já faleceu, né? Foi para a glória. Mas ele, quando morava lá, ele admitia isso, né? Porque a mulher dele é uma mulher que não saía dos joelhos. Então que ela tinha calos aqui no seu joelho aqui. Tinha calos mesmo. É calo mesmo. Não era coisa machucada, era calo, né? Tanto orar, ela vivia sempre de joelhos orando. Aí ele dizia assim, irmão Wagner, você veio pregando lá no púlpito? Você vê, né? Que mensagem, né? Eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo que Deus me faz no púlpito é porque a minha mulher não sai do joelho. Né? E realmente o irmão pega uma benção, pastor Marajano Cândido. Então, é isso. Tem alguém por detrás daquilo que você é. Então, a gente não pode julgar as coisas porque eu sou o melhor, porque eu prego melhor, porque eu falo melhor. Lá no céu a gente vai ter essas coisas. Observe o que diz a Escritura Sagrada. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Né? A expressão nossa vai ser julgada. O que eu penso, o que eu faço, vai ser tudo julgado. Observe o que diz em Apocalipse. Eu fiz questão de colocar esse versículo aqui, não estava dando o script que eu tinha escrito, mas eu lembrei dele e coloquei aqui para lembrar. Ó. Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, os que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Vai chegar, o homem vai chegar diante de Deus. Você se chama... Eu vou aqui usar um nome aleatoriamente, tá bom? Não tem nada a ver, não. Silvio, não, Silvio não. Eu usar aleatório que é livre do Silvio. Vamos usar um nome bem aleatório que eu tenho aqui na nossa igreja. Aqui. Joaquim. Júlio isso, rapaz, obrigado. Já no teu carro. Então, vamos usar o Júlio Gilberto. Espera aí. Ó.
no dia 5 de setembro de 2025. Eu estou adiantando aqui, né? 2020, no horário 12 horas e 51 minutos e 5 segundos, você estava lá em frente ao Banco do Brasil, de Itaguaí, e você fez isso, isso, isso. Você não se arrependeu, porém você vai ser julgado por isso. Sério, irmãos, vai ser dessa forma. Os livros vão ser abertos. Você pensa o quê? Tudo que está passando em branco diante de Deus? Então não se arrependam hoje. Vamos começar a nos regenerar, a buscar o arrependimento hoje para poder o Senhor não apresentar esses dados lá na frente. Você que está em casa, a mesma coisa. Ah, eu não vou para a igreja não. Cuidado com essa expressão que eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Isso é um erro. O diabo tem enganado um bocado de gente dizendo que não preciso de ir para a igreja para ser crente. Olha o diabo enganando as pessoas. Vai ser julgado nesse dia. Diz assim, irmãos. A igreja é um lugar de reunião. Se você não frequenta nenhuma igreja, está me ouvindo aqui, então é hora de você procurar uma igreja. Né? Procura uma igreja, por favor, em nome de Jesus, enquanto ainda há tempo. E aí, temos aqui o ouro, a prata e a pedra preciosa. Elas falam da edificação da Assembleia dos Crentes, que estamos vendo aqui. Falam da edificação da Assembleia dos Crentes com verdade bíblica, que os capacita a viverem vidas que glorifiquem a Deus diante do mundo que os cerca. A pergunta é: o mundo, Deus está sendo glorificado pela sua vida? Deus está sendo glorificado pelas minhas palavras, pelos meus atos? Não é porque eu pareço ser crente, as pessoas começam a usar muitas roupas para poderem provar alguma coisa, mas a roupa não prova nada. O que prova é uma vida santa diante do Senhor. Também temos a madeira, feno e a palha. Falam de ensinamento inferior, proveniente de mera sabedoria humana, ou de motivos errados com os que estavam ocasionando divisão e dissensão entre os crentes de Coríntios. Falam com os coríntios. Vocês que aí ficam fazendo divisão, arrumando problemas onde não tem. Irmãos, não tem justificativa para discutir problemas dentro de igreja. Olha, irmãos, vou ser sincero para os irmãos, eu não discuto teologia. Eu quero conversar sobre teologia. Eu quero aqui entender. Bom, eu tenho um amigo meu que chama Aguinaldo, e ele é professor de teologia, inclusive ele tem, né, as suas. Ele tem dirige um centro teológico lá em Itaguaí. Nós não discutimos. E ele, sabiamente, também não discute também. E o que a gente faz? Um dia me perguntou, um dia houve uma discussão sobre a questão da volta de Jesus ou do milênio, essas discussões bestas e sem necessidade, né, de discutir. O milênio vai ser da tribulação, depois da tribulação, a igreja vai passar por tribulação, a igreja não vai passar por tribulação. Irmãos, o que importa se a igreja vai passar ou não, se vai ser milênio antes, não importa. O importante é que nós temos que viver e testemunhar que Jesus ensinou para a gente nessa terra. Que ele falou para os discípulos? O discípulo perguntou para eles: Senhor, quando se dará o final dos tempos? Nossa, Jesus respondeu para eles: não compete vocês saberem o que se vai dar, quanto vai ser, ou vai ser o dia. O que importa é o seguinte: vão lá e recebam o Espírito Santo, o poder de Deus, e vão para testemunhar Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, aos confins da terra. Vão testemunhar da minha palavra. É o que temos que fazer. Pessoas discutindo por coisas bobas, brigando na igreja brigando por causa disso aqui, brigando porque alguém não fez isso, não fez aquilo, ou fez mais ou fez menos. Não, vamos acabar com isso. Irmãos, uma coisa é certa. Eu sou pastor da igreja, por exemplo. Né? Eu não sei o pastor Mauro Alberto, que ele está acima de nós, né? Então a gente tem que obedecer a ele. Mas vamos lá. Eu sou pastor da igreja. A igreja está suja. Vou discutir agora com isso. Eu quero saber aqui
o líder da limpeza da organização da igreja, que eu vou chamar a atenção dele, é o Marcos, né? Vem cá, Marcos, como é que é? A igreja tá suja, Marco. Ah! Nada disso. Você viu a igreja suja? Louve a Deus por isso, porque Deus te deu a visão que a igreja está suja, então você vai lá e limpa. O banheiro está sujo? Irmãos, quem disse para você que diácono é que tem que limpar banheiro? Quem disse para você que não tem esse negócio de cargo ministerial para limpar banheiro, não. Pode ser qualquer um de nós, seja quem for. E pessoas discutindo por coisas ponto B, você perdendo tempo com discussão, em vez de adorar ao Senhor. Deus, vamos passar pelo juízo, irmãos, por conta disso. Olha o que diz aqui a Escritura. Escute isso aqui que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E como é que ele termina? Esses três. Porém, o maior quem? É o amor. O amor. Leia o capítulo todo depois com calma, mas você vê o que é o amor. O amor é paciente. O amor não vai julgar. O amor não vai. O amor, ele é puro. O que fez a igreja de Efésios, o erro, a igreja de Efésios era uma igreja dinâmica. Ela evangelizava, uma igreja que ela sempre estava pronta para fazer os trabalhos do Senhor. Deus, o próprio Deus, ele bateu palma para a igreja de Efésios. Vocês são muito bons. Vocês são muito bons. Porém, tem um problema. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês perderam o primeiro amor. Irmãos, quantos dentro da igreja hoje vivem dessa forma? Perderam a essência do amor. Trabalham bem, são dinâmicos, são precisos, são otimistas, são proativos, são tudo. Exatamente, olha, queria uma coisa, como é que eu posso dizer, eu posso entender se alguém não trabalha sem amor? Simples, eu vou dizer aqui em tese só algumas razões por quê. Porque eu posso dizer, por exemplo, eu trabalho na igreja, não falta o culto, estão todos os cultos na igreja, trabalho, para lá e para cá. Só eu fazer isso demonstrou que eu preciso voltar ao primeiro amor. E se ela chegar, irmão Marcos? Se ela chegar, Silvio? Agora que eu chamo atenção, mas quando eu chamo atenção, irmãos, é porque não amo, não, porque é responsabilidade, tá? Agora, isso não cabe aos membros fazerem isso. Isso cabe ao pastor chamar atenção caso tenha responsabilidade. Eu, praticamente, chegou através no culto que não é membro que não tem atividade da igreja, é ele e Deus. Não é comigo mais. Pessoas reclamando porque eu tô limpando. Ninguém vem me ajudar a limpar a igreja. Ninguém me ajudou a arrumar isso. Já demonstrou e já caracteriza o quê? É que está faltando amor. Está entendendo, amados? Simples, coisa simples. Lá no canal que eu tenho, chamado Ministério Opa, não estou aqui fazendo propaganda de canal de YouTube não, mas tem uma escola bíblica que eu queria que vocês vissem ela com calma. São 26 aulas. Dê lá uma olhadinha. Dê uma olhadinha naquelas aulas, né? Eu falo sobre o avivamento, sobre o que é viver o avivamento. Com calma. Aí, os motivos sempre são os mesmos. Olha só. Essa aqui, ainda no capítulo 13 de 1 Coríntios, olha o que diz Paulo. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não vai adiantar nada. O que adianta eu sei, o que adianta eu ser pastor se eu não amo? O que adianta eu trabalhar? O que adianta eu pregar um sermão maravilhoso? O que adianta eu ter um pleno conhecimento da palavra se eu não tenho amor? Não adianta nada. Eu posso falar em línguas, eu posso pular, eu posso sapatear, eu posso fazer o que eu quiser. Mas se não tiver amor, não adianta nada.
está perdendo tempo. Essa é a verdade. Porque sem amor, todo o trabalho que fazemos para o Senhor, para a igreja, virá a ser o quê? Madeira, feno e palha. Vai queimar. Vai queimar. Eu não vou ler aqui não, por causa do tempo. Mas aí vocês leiam o capítulo 2 de Apocalipse, vocês depois anotam aí. Apocalipse 2, versículo 1 a 4. É muita coisa, senão a gente vai passar aqui do horário. Também existe outra questão também muito básica, também, que é a fidelidade, que também é muito importante. Você é fiel a Deus mesmo? Agora, como é que eu vou fazer isso, amados? Como é que eu vou dizer para... Bom, para mim, as pessoas são fiéis a Deus, certo? Agora, e vocês são, para Deus, verdadeiramente fiéis ao Senhor? O que é ser fiel a Deus? É ser transparente. Existe uma analogia que fala sobre colocar uma lâmpada, ou melhor, uma água sobre uma lâmpada, né? Se ela estiver pura, você vai ver a lâmpada do outro lado, né? Se ela estiver suja, não vai ver. Então, é essa questão. Deus, quando você ora a Deus, vamos lá, vamos começar a exemplificar assim. Quando você ora a Deus, o que você fala está dentro do seu coração? Ou você está querendo ludibriar a Deus, ou querer fazer que Deus não vai entender? Mesmo porque é bom entendermos que Deus, antes de nós orarmos, Deus já sabe de todas as coisas. Tem uma coisa que chamou a atenção de Deus em Davi, foi justamente isso. Como é que descreveria Davi como um homem segundo o coração de Deus? Uma das formas que nós entendemos, porque Deus mesmo, ele testemunhou que ele era segundo o seu coração, justamente por causa disso, porque Davi nunca, ele responsabilizou ninguém pelos seus atos. Mesmo quando ele ali pecou contra Betseba, depois ele foi lá e fez aquela tramóia de matar o marido de Betseba, Urias. Mesmo assim, depois que Natã, ele desmascara Davi, ele fala: eu pequei contra o Senhor. Ele diz: eu pequei. Tira Betseba disso. Ela não tem culpa, foi eu responsável. Eu poderia, como rei, dizer e rejeitar ela, não olhar para ela, não cobiçar a ela. Eu tinha esse direito de fazer isso. Eu poderia fazer isso, mas eu não fiz. Então eu sou o único responsável disso. E quando a Bíblia fala, no capítulo 25 de Mateus, quando a Bíblia fala sobre o servo bom e fiel, ele fala sobre isso. O que é servo bom? É aquele que é fiel ao Senhor. Deus colocou algo nas nossas mãos, certo? Você tem sido fiel a Deus por aquilo que Deus colocou em suas mãos? Olha o exemplo lá, depois que vocês lerem, eu não vou ler porque o tempo já está escasso. Mas ali fala sobre o que teve. Ele pegou o outro 5. Voltou. Ele pegou o outro de 5, trabalhou e deu mais 5 para o Senhor. O que teve 2, ele pegou os 2, fez mais 2 e colocou e deu mais 2 para o Senhor. O Senhor chama esses 2 de servo bom e fiel. Vocês souberam usar o que eu cuidei nas suas mãos. Porém, aquele que só recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele achou que o Senhor não ia. Um só. Servo mau e infiel. Seja o que for que Deus colocou nas suas mãos, a Bíblia fala que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, faça de todo o coração.
Deus vai julgar isso, irmãos. Seja fiel a Deus. Eu me lembro, eu já contei isso aqui uma vez, mas eu vou... Talvez quem está me ouvindo precisa ouvir isso hoje. Uma vez eu quis jogar fora tudo aquilo que Deus me deu. Porque irmãos, pastor também... Sabia que pastor também se revolta, irmãos? Não é só vocês não, tá, irmãos? Pastor, né, pastor Beto? E quando nós também damos as nossas revoltas também, né? Eu me revoltei. Fiquei chateado, irmãos, eu aloprei. Quem vê um pastor revoltado, olha, naquele dia eu estava revoltado. Eu revoltei. E Deus foi duro comigo. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo, como eu posso ouvir a voz dos irmãos aqui agora. Eu ouvi a voz de Deus falando que você está nessa terra por um único propósito. Levar avante aquilo que eu te dei. Porém, se você não quiser, não tem problema nenhum. Te levarei pela minha glória. Entendeu? Essa faca. É isso. E quantas vezes nós estamos provados, às vezes sofremos algumas consequências na vida, justamente por causa disso. E louve a Deus por isso, irmãos. Eu queria dizer para você, se você está sofrendo só consequências porque você está sendo negligente por aquilo que Deus colocou nas suas mãos, dê glória a Deus. Porque é sinal que o Senhor te ama muito. Porque ele não te amasse, ele estava se lixando para você. Mas se ele está te provando, ou deixando você passar por sofrer algumas consequências dos seus atos, é porque Deus está dizendo o seguinte: eu ainda quero você na minha obra. Eu estou contando com você. Louve a Deus por isso. Exalte a Deus por isso. Honre a Deus por aquilo que Ele te deu. Mas faça com amor, sem olhar para quem vai te aplaudir ou não, que alguém vai te valorizar ou não. Moça, se eu fosse olhar para isso, tudo que eu faço, irmãos, se eu fosse olhar por valorização, eu estava parado hoje. Não olho para isso, não. Tudo que eu faço. Esses dias, um tempo atrás, eu estava na minha ali trabalhando com meus canais, né? Eu tenho 2 canais no YouTube, um que nós colocamos essa mensagem, sempre colocamos mensagem, a outra que nós só trabalhamos com estudo, com discipulado, né? Temos aqui minha aluna aqui, né? Minha Vânia é minha aluna, né? Graças a Deus por isso. E eu falei, vou parar com esse negócio. Aí veio aquela coisinha assim, mas peraí, rapaz, o que as pessoas têm a ver com isso? E pensa que não, irmãos. 5 visualizações, 5 pessoas que vê ali o estudo, que participam do estudo, para mim já é de bom tamanho. Eu não estou atrás de milhões de pessoas. Eu estou atrás de pessoas que veem o estudo. Por exemplo, nós temos a nossa escola bíblica, nós vamos agora lançar eu ia fazer um estudo, eu vou fazer outro estudo agora. Por quê? Porque na última hora as pessoas muda a história, muda o roteiro. Não fala mais sobre o crucificado com Cristo, fala sobre como desenvolver uma oração vitoriosa. Até eu estou precisando aprender isso. E vamos começar na próxima aula, na próxima escola bíblica. Esses dias eu estava lá, aí eu fiquei espantado. Gente, pessoas que estão valorizando, pessoas às vezes fazem comentários sobre o estudo. Eu acho para mim isso é importante. É o nosso trabalho. Eu quis parar um dia, até a irmã Vânia ligou para o pastor, eu falei, olha, agora eu estou confessando a senhora, né, irmã? Eu ia parar mesmo, né? Mas aí Deus falou assim, não pare. Continue. Deus colocou algo nas tuas mãos, não pare. Continue. Não deixa que as críticas ou qualquer coisa semelhante pare você. Porque no dia, Deus não vai chegar lá e abrir um livro para você e falar assim, você parou, né? Ah, pastor, meu Deus, eu parei assim, senhor, porque isso, nossa. O Senhor da sua vida sou eu. Quem te deu para fazer sou eu. Nem que seja uma vida, pregue. Nem que seja uma vida, ensine. Nem que se for uma vida, fique perto dela.
É isso que valoriza o cristão. Porque isso que vai lhe dar galardão. Para com essa ideia, sabe, irmão, de achar que eu tenho que ter 1000 visualização. Milhões de visualização. Tem pessoas que, irmãos, ficam doidas com esse negócio. Para com isso. O importante é você pregar o evangelho. Nem que tenha uma. Vai lá. Irmãos, você quer ter ideia? As mensagens que eu pego aqui e a escola eu compartilho no canais e no Facebook. E já os meus estudos lá do estudo de Dascara, eu não compartilho com ninguém. Com ninguém. E eu faço a aula, monto a aula, coloco no canal e deixo lá no canal. Aí quem quiser ver, vê. Quem quiser não vai ver. O importante é que vai estar aqui na plataforma do YouTube, né? Quando alguém quiser. Quando eu vou ver, tem 20, 30, 40 visualizações. Mano, eu nunca publiquei, eu não sei isso para ninguém. E pessoas estão vendo. Eu fico feliz porque eu sabia que tem pessoas que têm interesse ainda pela palavra de Deus. Então por isso que você não pode parar. Deus colocou algo nas tuas mãos, né? Tá aqui o irmão Leandro que veio aqui. Foi fazer a obra de Deus lá em São Lourenço. Você parece lá também, ó, cidade maravilhosa, né? Saudade de São Lourenço. Ai, meu Deus do céu. Tem uma tia lá, tem uns primos lá e estão dando para ir para lá de novo. Então, vai fazer a obra de Deus, é isso aí. Mínimas coisas, chega lá, você vai fazer um estudo, tem só uma vida para assistir ao estudo. Dê o estudo. Vai cantar com a palavra, cante para uma pessoa. É a obra de Deus. Não tem você fazer as coisas porque você tem que receber galardão. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 23, 24, Paulo fala assim: tudo que fazerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor, olha só, a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem recompensa não é um homem, quem recompensa é quem? O Senhor. Quem recompensa é Ele. Então, não tem coisa melhor do que isso. De ser recompensado pelo Senhor e fazer as coisas. Até no trabalho secular, mas escute aqui. Eu tenho meu trabalho lá. Às vezes você não é valorizado no trabalho. O patrão dá a mínima para você. Briga mais com você do que com os outros. Não tem isso? A gente acontece isso? No trabalho secular. E aí, o que faz o empregado? Começa a fazer boicote de trabalho. Irmãos, está errado. Está errado. Aí tem que trabalhar mesmo. Você está trabalhando é como para o Senhor. Paulo falou aqui agora. Senão, é como para o Senhor. Quando eu vou fazer as minhas tarefas lá no meu trabalho, né, eu não faço para poder ser valorizado. Eu até registrar em ata o que eu fazia, mas aí eu pensei aquela coisa. Eu estou querendo glória ao registrar os meus trabalhos em ata. Se quiserem entender se é eu ou não que estou fazendo essa tarefa, problema deles. O importante é que o Senhor está vendo, é Ele que vai me recompensar. Pronto, parei de registrar. Se um dia alguém fala assim, mas Wagner, por que eu estou registrado? O importante não é estar limpo o salão? Não é importante estar limpo? Não, está limpo o salão. Para que registrar isso? Porque eu limpei o salão, eu registrei na hora tal, eu limpei o salão tal. Ah, mas isso é hipocrisia. O importante que é estar limpo. O importante que vai estar limpo. E quem recompensa é o Senhor. Mais nada do que isso. Né? Agora, o mais importante é que viemos fazer as coisas para que o Senhor veja, não que eu veja. Olha o que diz aqui o apóstolo João na primeira carta dele, no capítulo 12, versículo 28. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nós já passado o dia da sua vinda.
vamos permanecer nele. Vamos continuar perto dele. Para que não viemos, irmãos, a maior vergonha vai ser homens que pregavam bonito, homens que eram pastores renomados, receber a notícia: quem é você? Você não me conhece, pastor? Ô, pastor, você não me conhece, meu Deus? Eu fui conhecido mundialmente nas minhas cruzadas. Eu fui conhecido, né? Todo mundo conhece quem sou eu. E o Senhor vai responder de novo: mas eu não te conheço. Não sei quem é você. Vergonhoso isso. E aí aquele humildezinho que não teve seu nome na mídia, né? Quem é? Você receberá o galardão. Irmãos, eu gosto de gravar as minhas mensagens e algumas pessoas acham que poderia pensar que eu estou querendo me mostrar. Não, ao contrário. Eu estou querendo ajudar as pessoas a entenderem a palavra de Deus. Eu gosto de gravar, eu gosto de mostrar, justamente para poder eu ajudar pessoas também a entender o que vocês estão entendendo aqui hoje. Compartilhar a palavra de Deus. É muito importante isso. Né? E eu sempre falo para os irmãos: vamos nós compartilhar as mensagens no Facebook, no YouTube. Compartilhe, porque os irmãos fazendo assim, os irmãos estarão também ajudando a outras pessoas a conhecer a verdade. Porque a única coisa que liberta, irmãos, não tem outra coisa que não ser a verdade. É ela que liberta, é ela que ela nos traz transformação, nos traz liberdade, alegria no coração. Quer ver uma coisa, amados? Eu vou terminar já. Tinha outras coisas para falar aqui, mas eu vou falar só mais uma só, e depois vou terminar. Quer ver uma coisa? Até aqui minha esposa de prova, né? Eu, quando fico muito tempo sem botar a mão no livro, irmãos, eu fico agitado. É como se eu estivesse com fome. Eu fiquei feliz aqui, viu, o irmão Leandro falando aqui: olha, eu tava com 5 livros lá, e aqui, eu assim, gente, eu pensei que só eu que tinha essa fome de livro, né? Tem uns também que tem fome de livro também. Né? Tem livros lá que eu tô lendo um livro agora muito magnífico, muito bom. E eu estou já querendo terminar ele, porque tem um que eu tenho que ler ele. Eu sou obrigado a ler esse livro. Está guardado lá na minha livraria. Eu estou doido para poder já pegar ele, já ler ele logo, porque e fica aquela coisa, sabe? E isso faz com que a gente se alimenta. Eu sempre falo, irmãos, que as pessoas precisam aprender a ler. A ler. A minha escola bíblica que eu faço lá no YouTube é justamente um incentivo para as pessoas lerem. Pegar livro, ler o livro, ler ali, aprender o livro, né? Esse dia eu estava conversando com o meu psicólogo. Eu tenho um psicólogo agora, né, irmãos? E hoje, pela manhã, hoje pela tarde, ele estava falando lá: ô, pastor Wagner, eu estou apenas estudando, não sou psicólogo ainda. Aí eu falei assim: não, que isso, meu amigo? Você pode estar, talvez você não tenha carteirinha, talvez você não está na atividade como psicólogo, mas você é o meu psicólogo. Né? É o meu psicólogo. Tudo que eu queria aprender sobre psicologia, eu vou a quem? A você, meu irmão. Uma coisa aqui, pastor Luciano Alves, né? Gente muito boa, magnífica. E eu falei assim: olha, eu preciso saber essa área aqui, por favor. Aí ele foi, não me trouxe hoje. Eu falei: olha, eu fui comprar ele hoje, né? Até minha esposa falou assim: mas por que você está falando aqui que você está carente, né? Não, porque eu fiz a pergunta, ele não me respondeu ainda. Ele tem que me responder, ele é meu psicólogo, né? Está entendendo, amados? A gente vivendo em harmonia um com o outro, em alegria um com o outro, isso é igreja. Independente um do outro. Olha o que Paulo fala. E para terminar, nós falamos sobre 2 Coríntios, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Observe o que Paulo falou, isso vale para todos nós. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja
bem a palavra da verdade. Eu, quando estava fazendo meu curso de formação de vigilante, irmãos, eu tenho uma coisa que eu tenho medo, é de arma. Eu tinha um pavor de arma. E aí, sabe, irmão Marcos, tá fazendo o curso, enquanto estava lá falando isso, falando aquilo, chegou no final do curso, agora tem que aprender a atirar. Quando eu vi aqueles 38 irmãos na mão do instrutor, eu me tremi todo. Meu Deus do céu. Eu vou ter que mexer com esse negócio, Jesus. Misericórdia, Senhor. Arma, não. Aí o instrutor, calmamente, que já é um instrutor, já faz parte disso, né? Foi lá, mexeu, ó, assim, assado, tal. Né? Aí ele começou a nos dar o revólver na nossa mão. Eu tremia tudo, como botou o revólver, né? A mão tremia, sabe, irmãos? Mas no final da história, depois que você começa a manejar bem, você sabe como conhecer tudo ali, sabe, irmãos? Isso, o que é aquilo, porque, como é que ele atira, como é que é, assim, é ativo, passivo, sabe essas coisas todas, né, que eu até esqueci. Aí eu brinquei até com a minha esposa que chega em casa, amor. Claro que eu brinquei, não vou fazer isso nunca na minha vida. Acho que eu vou comprar uma arma pra mim, é tão gostoso. O negócio é facinho de lidar. Aí ela já fala, Deus me livre, né? Mas, uma coisa aqui. Temos que saber manejar. Sabe que isso aqui pode matar alguém? Como também pode dar vida a alguém. Irmãos. Quantas pessoas hoje estão mortas por causa de um tiro mau, por causa de um tiro da palavra de Deus? Quantas pessoas hoje estão desviadas porque receberam uma palavra de derrota para elas? Mas quantas vidas também estão sendo abençoadas porque receberam a palavra de vitórias também da palavra de Deus? É que Paulo fala aqui para Timóteo. Para eu me apresentar a Deus, eu tenho que apresentar a Deus como aprovado. Como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por isso que eu tenho todo o apoio para encontrar um curso teológico. Eu chamo de curso teológico de GPS. Talvez você não saiba onde está a cristologia, onde fala sobre Cristo, você não sabe onde vai, como você vai estudar sobre o Espírito Santo, sobre pecado, sobre isso tudo. Aí você vai para o GPS, que é os cursos, as academias teológicas. Vai lá, procure. O importante é que você saiba manejar bem a Bíblia. Quando você for falar para alguém, saiba exatamente o que você está falando. Pode ser que alguém vai ensinar aqui uma heresia, uma besteira. Graças a Deus que o pessoal aqui gosta de Bíblia, né? Então é difícil alguém aqui enganar vocês, né? Mas existe. Quantas vezes lá na igreja onde eu dirigia, porque lá também eu fazia lá o que eu faço aqui, ensinar a Bíblia. E aí, quando as pessoas iam pregar heresia, alguém cutucava assim, pastor, aquela pessoa falou assim, tá errado, não tá errado? Por que fala tá errado? Porque já sabia que estava errado. Irmãos, manejar bem a palavra é você ter confiança no que Deus ensinou pra gente. E por isso, o meu conselho para vocês é, fiquem com o que a Bíblia ensina. E termino descrevendo o que Jesus falou no capítulo 7, em versículo 38 de João. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior correrão rios de água viva. Amém? Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. A pergunta que lhes faço, para terminar a nossa conversa aqui hoje. O que você tem para oferecer para o Senhor?
Você tem agariado os dons que Deus tem te dado? Ou tem escondido os seus dons em algum lugar? Ou usado ele de uma forma inconveniente? Para poder mostrar o seu ego, mostrar que você é o melhor ou etc. Todo dom, ele só é valorizado por Deus quando é demonstrado com amor. Pregar com amor, cantar com amor, até dar água, tem que se dar água com amor. Sabia disso? Até nisso serão julgados. Você pega lá um copinho d'água, alguém pede um copo d'água para você e você vai dar água para alguém. E Deus vai julgar o seu coração, nosso coração, da forma que eu estou dando água para alguém. Tudo será muito bem, está tudo muito bem anotado. Cabe a nós hoje, para sermos uma igreja vitoriosa, uma das marcas é valorizarmos o que Deus colocou nas nossas mãos. Independente do sacrifício que vai ser feito isso, irmão, não tem ideia, né? Teve um ano aí, vou terminar, só um minutinho só, tá? Teve um ano aí que eu prometi para Deus, viu, Marcos, que eu estaria pregando todo dia uma mensagem. Para que eu vou fazer isso, irmãos? Eu tinha que cumprir. Irmãos, foram 365 mensagens durante o ano. Para dizer que eu não fiquei, foi 365 mensagens, eu só falhei um dia. E mesmo assim, eu fiz um vídeo para poder justificar por que eu falhei esse dia. Foi no dia que minha sogra faleceu. Só foi esse dia só que eu falhei. E mesmo assim eu justifiquei. Gente, hoje eu não vou trazer mensagem profética, porque hoje eu tenho que dar apoio aqui à minha família da minha sogra, que ela foi embora. Foi o único dia. Mas o restante, dia a dia eu estava cansado. Eu falei assim, não. Eu dei minha palavra para Deus que eu ia trazer uma mensagem profética para o Senhor, para as pessoas. E ela gravava a mensagem. No dia a dia que eu estava tão enfadado, meus ombros já estavam pesados, minha cabeça já estava uma panela de pressão. Mas eu falei para o Senhor que daria uma mensagem todos os dias. Eu cumpri. Quando chegou 31 de dezembro, terminei uma tarefa. Quando eu termino as minhas tarefas lá, das escolas bíblicas, dos meus cursos que eu dou lá no meu canal de discipulado, eu louvo a Deus. Senhor, terminei mais uma obra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E cumpram o que o Senhor deu a todos vocês. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa